Salve Maria! É uma alegria muito grande estar novamente com todos vocês para esse programa Santos Modelos de Vida. Ao falarmos em vida de santo, a nossa imaginação já se remete quase automaticamente ao início da igreja, onde aqueles mártires derramavam seu sangue em defesa da fé. Ou então, lembramos da Idade Média, outras épocas do passado, onde floresciam tantos e tantos santos na Santa Igreja. Mas hoje nós vamos conhecer a vida de um santo que é contemporâneo de muitos de nós. São Pio de Pietrelcina, mais conhecido como o Padre Pio. Os seus pais, Grazio Forgione e Dona Maria Giuseppa Forgione, logo após o nascimento de seu menino, levaram-no à igreja para que ele fosse batizado e escolheram para ele o nome de Francesco, em honra a São Francisco de Assis. Desde pequeno, ele foi sempre muito obediente, apaixonado pela oração, mas absolutamente intolerante às más palavras e, sobretudo, às blasfêmias, infelizmente muito comuns na boca das crianças de seus amigos naquela época. Quando ele tinha apenas 5 anos, começaram suas primeiras experiências místicas. Êxtases, aparições, o anjo da guarda, Nossa Senhora aparecia para ele, mas aí começou a sua luta. A luta que caracterizou a vida do pequeno Francesco, depois Padre Pio. A luta contra o demônio. O demônio começou a aparecer para ele também em forma visível e frequentemente, e com lutas tremendas entre ele e o demônio. Naquela época, ele nem sequer comentava isso com sua mãe e com os parentes, porque ele imaginava que todas as pessoas viam os santos, viam os demônios, aquilo que era uma exceção para ele, ele imaginava que era o comum para todo mundo. Aos 15 anos de idade, ele já havia terminado o curso secundário e estava decidido a ser sacerdote. Escolheu a ordem dos frades menores franciscanos capuchinhos. Aí a sua vida foi marcada pela contínua oração e penitência. O rosário era a sua oração predileta. E por isso ele espalhava em seu redor uma felicidade, uma grande alegria entre todos aqueles que escutavam suas palavras. Suas palavras eram cheias de sabedoria e cheias também de um extraordinário senso de humor. No dia 6 de janeiro de 1903, Francesco recebeu o hábito escolhendo o nome de Frei Pio de Pietrelcina, em honra a São Pio V. Excelente no comportamento, na obediência, o jovem noviço estava sempre constantemente pronto à oração, pronto ao serviço, mas a sua saúde era fraca. Vários problemas atrapalhavam a sua vida em comunidade. Mesmo assim, ele mantinha o seu jejum, a sua penitência e as suas práticas habituais de oração e de estudo. Em 10 de agosto de 1910, ele foi ordenado sacerdote na Catedral de Benevento, na Itália, e passou a celebrar a Santa Missa, mas com uma profundíssima compenetração e vivendo em si mesmo as dores e a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Era emocionante ver o Padre Pio celebrando a sua Santa Missa. Parecia que ele estava vivendo as dores de Jesus Cristo. Aliás, parecia não. Ao mesmo tempo em que ele estava ali renovando o sacrifício de Nosso Jesus Cristo, ele sentia em seu corpo as dores de Nosso Jesus Cristo. Revivia inteiramente, porque ele foi o primeiro e único até hoje sacerdote que tinha os estigmas da paixão de Cristo. São Francisco de Assis tinha os estigmas, mas não era sacerdote. O Padre Pio sempre dizia a seus filhos espirituais: se vocês desejam assistir à Sagrada Missa com devoção verdadeira e obter frutos para a sua alma e para a sua santificação, pensem na Mãe Dolorosa aos pés do Calvário. No ano de 1916, ele chega a San Giovanni Rotondo, causando um grande contentamento a todos os frades. Poucos anos mais tarde, ele soube, quase ininterruptamente durante alguns dias, o que significava aquele fenômeno chamado misticamente de transverberação. Transverberação, que é sentir em si a dor de Cristo
quando seu coração foi transpassado pela lança. Com grande simplicidade, ele próprio, Padre Pio, narra o sucedido. Ele diz: eu estava escutando as confissões dos jovens naquela noite, era o dia 5 de agosto, quando de repente eu me assustei grandemente e vi com os olhos de minha mente um visitante celestial que apareceu diante de mim. Em sua mão levava algo que parecia uma lança larga de ferro e com uma ponta muito aguda, e parecia que saía fogo daquela ponta. Eu vi a pessoa enfiar aquela lança violentamente em minha alma. Eu senti como se eu fosse morrer naquele momento. E disse para o menino que saísse do confessionário porque eu estava muito doente. Esse martírio durou sem interrupção, todos os dias até a manhã do dia 7 de agosto. Desde esse dia, eu sinto, dizia o Padre Pio, uma grande aflição e uma ferida em minha alma que está sempre aberta e me causa muita dor e muita agonia. Pouco mais de um mês depois de ter o coração misticamente transpassado pela lança, o Padre Pio recebeu, agora visíveis, os sinais da paixão de Cristo. Os estigmas do Padre Pio eram feridas profundas no centro das mãos, dos pés e entre as costelas do lado esquerdo. Ele tinha suas mãos e seus pés literalmente transpassados e saía sangue vivo de ambos os lados. Chegava a perder 1 copo de sangue por dia. Vários médicos estudaram o caso do Padre Pio e, após muitos e muitos exames, não encontraram nenhuma explicação científica para o caso. A notícia de que o Padre Pio tinha os estigmas se estendeu rapidamente por toda a Itália. Em pouco tempo, milhões de pessoas acudiam a São Giovanni Rotondo para vê-lo, para beijar suas mãos, sobretudo para se confessar com ele, e assistir às suas longas missas. De tal maneira ele tinha devoção na Santa Missa, que às vezes demorava 2, 3, até 4 horas celebrando a Santa Missa, meditando na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vivia em sua própria alma e em seu próprio corpo. Um jovem médico americano visitou o Padre Pio e disse: eu não acredito nos seus estigmas. Eles aparecem só porque o senhor pensa muito, fixamente nos estigmas de Cristo, e por isso eles aparecem no senhor. E o Padre Pio lhe respondeu com um sorriso bondoso, dizendo: meu filho, pensa intensamente que você é um boi, e você vai ver quantos chifres vão nascer em sua cabeça. O Padre Pio atendia confissões por longas e longas horas, dando preferência aos homens, pois ele dizia que eram eles que necessitavam mais de confissão. É muito interessante esse testemunho que ele mesmo nos conta. Ele diz: um dia, enquanto eu estava ouvindo as confissões, um homem veio para o confessionário onde eu estava. Era um homem alto, esbelto, vestido com refinamento. Era cortês e amável. Começou a confessar os seus pecados. E eram aberrantes. Porém, uma coisa curiosa: ele justificava todos os seus pecados com extrema habilidade e com muita cortesia, tentando enganar o Padre Pio, dando a entender que aquilo era normal, natural, humanamente compreensível que todas as pessoas cometessem pecados assim. E continuou o Padre Pio: eu tentei olhar bem para ele e ler algo na sua face. E aí sim, eu reconheci quem ele era. Com um tom imperioso, eu lhe falei: diga, viva Jesus para sempre, viva Maria eternamente. Assim que eu pronunciei essas palavras, diz o Padre Pio, Satanás desapareceu imediatamente dentro de um zigue-zague de fogo, deixando um mau odor insuportável. O Padre Pio tinha o carisma de conhecer o interior das pessoas. Conhecia sua consciência e sabia se podia ou não podia absorver aquele penitente de acordo com a sua disposição de alma. Tornou-se conhecido o fato de uma senhora, que era da Inglaterra, e foi até San Giovanni para confessar-se com o Padre Pio. Mas o Padre Pio, a hora que ela ajoelhou-se no confessionário, fechou a janela no rosto dela e disse: eu não estou disponível para você. A mulher insistente regressava todos os dias durante 2 semanas. E todos os dias a mesma coisa. O padre fechava a porta do confessionário para ela. Finalmente, o Padre Pio a atendeu. Então, ela perguntou: mas por que isso me fez esperar tanto tempo? E o Padre Pio respondeu: e você, minha filha? Quanto tempo você deixou nosso Senhor Jesus Cristo esperando? Você deveria desejar saber como Jesus poderia dar-lhe boas-vindas depois que você cometeu tantos pecados e tantos sacrilégios? Você comeu a sua oração durante anos, ao lado de seu marido e de sua mãe. Você recebeu a Sagrada Comunhão em estado de pecado mortal. A mulher ficou atordoada e recebeu a absolvição
emocionada, chorando, quando, alguns dias depois, ela partiu para a Inglaterra e estava muito contente. Houve um outro caso muito interessante de um empresário americano. Um amigo dele era muito católico e o convidou a ir à Itália para confessar-se com o Padre Pio. Bom, ele não era um católico praticante, mas vamos ver o que é que acontece. Chegou em San Giovanni, entrou na fila e, enquanto esperava, de repente o Padre Pio põe a cabeça fora do confessionário e diz: vai embora, o que você está fazendo aqui, vagabundo? O homem ficou espantado, mas o que é isso? E saiu furioso. E o amigo insistiu: não, olha, fulano, vamos voltar. Insistiu com ele, ele disse: não, eu vou voltar para os Estados Unidos, não quero mais saber desse padre e tal. E o amigo insistiu tanto que ele resolveu ir de volta. Chegou, entrou na fila. Enquanto ele esperava na fila, o Padre Pio pôs a cabeça de novo fora do confessionário. Ele já vem outro grito. E o Padre Pio olhou para ele com bondade: aproxime-se, meu filho. Ele foi, ajoelhou-se e foi tratado com uma bondade imensa. O Padre Pio deu a absolvição de seus pecados e no final disse para ele: meu filho, você nos Estados Unidos tem a sua empresa. Você não gostou de ser tratado dessa forma, de ser mandado embora como vagabundo. Mas essas são as palavras com que você trata os seus funcionários. O homem gelou e percebeu a santidade do Padre Pio que havia lido a sua alma. Ele, Padre Pio, era severo com os curiosos, com os hipócritas e com os mentirosos, mas amoroso e muito compassivo com aqueles que estavam realmente arrependidos. Ele dizia sempre aos grupos de oração: espalhem-se pelo mundo inteiro, reúnam-se periodicamente para oração em comum. A sociedade de hoje não reza e por isso que ela está se despedaçando. Foi inspirado por Deus que o Padre Pio quis construir um hospital para os pobres em San Giovanni Rotondo. Assim que a notícia foi publicada, começaram a chegar ofertas de todas as partes, não só da Itália, mas do mundo inteiro. O Padre Pio deixou claro que este hospital, esta casa, é antes de tudo uma casa para os doentes. E no dia 5 de maio de 1956, depois de 10 anos do início das obras, aconteceu a inauguração solene daquele instituto. Havia equipamentos moderníssimos e tornou-se, inclusive, um dos melhores hospitais da Europa, mas nunca perdendo de vista aquela característica que o Padre Pio havia colocado: ser uma casa de acolhimento fraterno. O Padre Pio sabia muito bem que os verdadeiros inimigos de qualquer ser humano são os demônios. E no mundo globalizado de hoje, há muitas pessoas que não acreditam que os demônios agem ocultamente para levar as pessoas para o mal. Essa é uma realidade terrível, que São Paulo exprime assim: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. O Padre Pio ensinava que a oração é como oxigênio para a alma. Nós devemos nos esforçar para transformar em oração todas as ações de nosso dia a dia, sabendo que isso só será possível se nós dedicarmos um tempo exclusivo à oração direta, vocal, à oração espiritual a Deus Nosso Senhor, através de Nossa Senhora, através dos santos, através dos anjos. Ele gostava de repetir: nos livros se busca a Deus, na oração se encontra. Durante a sua contínua oração, recebia o dom das aparições celestiais, sobretudo depois da luta diária que ele tinha contra o demônio. As aparições mais frequentes para ele eram Jesus, Maria Santíssima e o seu anjo da guarda. Ele, Padre Pio, tinha uma devoção mariana muito intensa e considerava o rosário, que ele rezava todos os santos dias, como uma arma contra as tentações. O Padre Pio contou certa vez a seguinte história. Diz ele: uma tarde, enquanto eu estava rezando sozinho, ouvi um ruído de tecidos e vi um monge que se mexeu próximo ao altar. Eu achei estranho. Parecia que ele estava ali limpando os candelabros, limpando o altar e regando os vasos de flores. Mas naquela hora, eu pensei: será que é o Padre Leone? E pensei: mas está na hora do jantar, o que ele está aqui? Fui próximo a ele e disse: Padre Leone, vai jantar, o senhor vai perder a hora. Mas uma voz que não era do Padre Leone respondeu:
Eu não sou o Padre Leone. Conta o Padre Pio. Então eu perguntei, mas e quem é você? Eu sou um irmão seu, que fez noviciado aqui, nesse convento. A minha missão na época era limpar o altar durante o meu noviciado. Mas, desgraçadamente, durante todo esse tempo, eu não reverenciei o Santíssimo Sacramento todas as vezes que passava em frente dele, causando com isso uma grande aflição a nosso Senhor Jesus Cristo por causa da minha irreverência. E por causa desse descuido, eu estou até agora no purgatório. Mas Deus, em sua bondade infinita, me enviou aqui, para que o Senhor estabeleça o dia em que eu passarei a desfrutar as glórias do paraíso. E dizia o novício que aparecia para ele: é para o Senhor cuidar de mim. Diz o Padre Pio: eu creio ter sido generoso com aquela alma, sofrendo tanto, e eu na mesma hora disse: amanhã mesmo estarás no paraíso. Logo pela manhã, quando eu celebrar a Santa Missa, estarás entrando no paraíso. Aquela alma chorou e disse: cruel de mim, que malvado eu fui. E então Deus apareceu. Aquela exclamação produziu uma ferida no coração do Padre Pio. E ele mesmo conta: eu passei o resto da vida levando a dor de que na realidade eu poderia enviar aquela alma imediatamente para o céu. E pensei em mandá-lo somente no dia seguinte. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia uma cidade da Itália chamada Bari, e ali estava a sede do comando da Força Aérea Americana. Muitos oficiais iam para lá e dirigiam-se a São Giovanni Rotondo para ver o Padre Pio durante a própria guerra. Inclusive, o general comandante dessa Força Aérea foi protagonista de um episódio assombroso. Esse imponente oficial americano quis levar um esquadrão de bombardeiros para destruir um depósito de material de guerra alemão, que se localizava próximo a San Giovanni Rotondo. O general disse: quando os meus aviões estavam próximos do alvo, meus homens viram no céu um monge com as mãos erguidas. As bombas que haviam sido soltadas caíram num bosque, foram levadas pelo vento. Os aviões mudaram o seu percurso. Todos se perguntavam: quem era aquele monge que os aviadores viram no alto dos céus e que os próprios aviões obedeceram? Alguém falou para o general: vá a San Giovanni Rotondo que você vai conhecer esse monge, porque ali há um monge que faz milagres. E ele decidiu que assim que o país estivesse livre, ele iria verificar quem era aquele que ele havia visto no céu. Acabada a guerra, o general foi ao convento dos capuchinhos com alguns de seus pilotos. Entrando na sacristia, ele se encontrou de frente com vários monges, entre os quais ele reconheceu imediatamente aquele que havia parado os seus aviões. Era o Padre Pio. O Padre Pio caminhou ao seu encontro e quando chegou perto deles, antes mesmo de se cumprimentarem, disse: então foi você que quis nos matar a todos, não é? Iluminado pelo olhar e pelas palavras do padre, o general ali mesmo se ajoelhou e pediu perdão pelo que tinha feito. O Padre Pio havia falado no seu dialeto italiano e o general convenceu-se de que o monge havia falado em inglês. Entendeu inteiramente o que tinha dito o Padre Pio. Esse era um dos dons do Padre Pio. Todos olharam e o general e seus amigos, que eram protestantes, naquele momento se converteram ao catolicismo. Após o mês de novembro de 1966, a saúde do Padre Pio começou a enfraquecer. Falando a uma sobrinha sua, ele disse: daqui a 2 anos não existirei mais, porque eu estarei morto. No dia 22 de setembro, domingo, a igreja estava decorada para a festa dos 50 anos que o Padre Pio havia recebido os estigmas. E na hora de costume, às 5 horas, ele começou a celebrar a sua última missa. Depois, ainda deu o seu último adeus aos seus filhos por volta das 10h30 da janela do coro. Passado um pouco da meia-noite, quando já se podia realizar a celebração eucarística de novo dia, pediu ao padre Pellegrini para celebrar a Santa Missa. Havia se confessado, havia renovado os seus votos religiosos e faleceu serenamente às 2h30 da segunda-feira, dia 23 de setembro de 1968. Examinaram o seu corpo e constataram que os estigmas haviam desaparecido completamente, sem deixar nenhuma marca, nenhuma cicatriz. Os preliminares da causa de sua canonização se iniciaram já em novembro de 1969. E em 18 de dezembro de 1997, o Papa João Paulo II declarou venerável o Padre Pio.
Ele foi beatificado em 2 de maio de 1999. Foi tão grande a multidão na missa de beatificação que ocupou toda a Praça de São Pedro e toda a Avenida da Conciliação, sem serem esses lugares suficientes para caber tanta gente. Além disso, milhões e milhões de pessoas contemplaram pela televisão no mundo inteiro a beatificação do Padre Pio. A sua canonização aconteceu no dia 16 de junho de 2002. A Praça de São Pedro e seus arredores não puderam conter toda aquela multidão. A sua beatificação e a sua canonização foram as de maior assistência em toda a história da Igreja. Antes de partir para o céu, o Padre Pio disse: "Meus filhos, não se preocupem, o Padre Pio vai fazer muito mais estrago no céu do que está fazendo aqui na terra." E quantas e quantas pessoas no mundo inteiro têm recebido graças através do Padre Pio. Rezemos a ele. Peçamos a ele que tenhamos a mesma devoção que ele tinha à Santa Missa, a Nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado. Que sintamos em nós a paixão do Redentor. Que as nossas almas sejam unidas a Jesus através de Maria. E esse exemplo do Padre Pio seja mais um modelo para que a nossa vida seja um caminho sem tropeços para a santidade eterna. Salve Maria!